Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma série de material que me chegou da loja Casa e Defesa, a loja espanhola que tem vindo a colaborar com o canal, tem vindo a apoiar o canal e mais uma vez me enviou material para fazer vídeos para vos apresentar aqui. Portanto, o meu muito obrigado à loja Casa e Defesa e se vocês tiverem interesse em comprar algum produto, não se esqueçam de passar pela loja, verificar se alguma coisa que está lá vos interessa e mesmo que não esteja, perguntem pelo WhatsApp se podem encomendar e caso o façam, peçam uma atenção no preço, digam que seguem o canal e peçam uma atenção no preço que certamente terão uma atenção no preço. Bem, agradecer então à Casa e Defesa pelo envio destes produtos e pela confiança no meu trabalho. Portanto, agora vou-vos apresentar aquilo que eles me enviaram e temos aqui várias coisas que não são poucas. Portanto, aqui dentro da caixa, pela capa do vídeo, vocês já viram que é uma carabina. No entanto, vamos começar aqui por produtos mais pequenos para poder tirá-los daqui, mostrar-vos e tirá-los daqui. Uma embalagem de alvos, claro, para fazer os agrupamentos, são sempre úteis. Ficaram ali. Aqui algumas pegatinas, como os espanhóis dizem, na verdade são autocolantes, como nós dizemos em Portugal, muito engraçados, todos alusivos à Casa e Defesa. Eu gostei especialmente deste, ainda vou ter que, é muito discreto, ainda vou ter que ver onde o colocar, mas gostei dele pela descrição, não sei, mas gostei. Mais um. Respeita os atiradores, é o que está escrito, está em espanhol. Mantenha calma. Shooters Islands. Mais um. Mais um. E aqui o símbolo da Casa e Defesa. Portanto, foram os autocolantes que eles me enviaram. Duas caixas de chumbo 5,5, porque é o calibre da carabina. Estes são Stinger Domed em 5,5 claro, de 0,95 gramas, que eu já abri. E estes aqui, por acaso ainda não abri, mas eles não trazem lacre. São um GTS, por acaso será a primeira vez que eu experimento estes chumbos, pelo menos não me lembro de os ter visto de perto. Curiosos, são Domed, só que tem a ponta assim mais achatada, tipo os What Cutter. Curiosos, vamos ver se eles têm boa performance. É claro que também muitas vezes a performance também depende do chumbo, do cano, se ele gosta ou não gosta. Estes da Stinger são hollow point, tem um pequeno orifício na ponta. Às vezes já que o vídeo provavelmente vai ser longo, eu tenho muita coisa para dizer. Às vezes também faço asneira em fazer os vídeos muito longos, porque eu tento entrar em detalhes das coisas e depois o pessoal acaba por não ver. Ou com conclusão, não adianta nada estar aqui a perder o meu tempo. Então dou-me também aqui um produto da Eagle Vision, isso é para a mira. Os produtos da Eagle Vision eu já tinha comprado em termos um kit para uma das minhas armas Springer, acho que foi um kit para a HW87, portanto nada tem a ver com isto. Portanto, umas montagens que são para eu usar esta mira na carabina. Elas são cheias para começar são Picatinny e depois são aqui, os apertos podemos usar com a mão
Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque se não dava só um vídeo, dá para falar aqui desta montagem ainda tão completa que ela é. Ela é cheia de ajustes, dá para ajustar a inclinação. Ela tem aqui algumas informações de lado. Pronto, está aqui a dizer que é feita na Inglaterra, isto nós já sabemos, produto de excelência. E tem muitos ajustes, provavelmente algum tipo de inclinação. Lá está, elas são inclinadas. Agora, quanto é que inclina, quanto é que não inclina, não sei. São ajustáveis. Provavelmente, na altura não me parece ser. Bem, não vou esmiuçar demasiado isto, porque não é sobre isto que vamos falar em concreto, mas é um produto interessante. Ainda traz aqui mais algumas coisas. Lá está, chaves, um porta-chaves, talvez um autoclave. Aqui está. Lá está, um produto completíssimo. O nível bolha. Lá está, são produtos que o Manuel da Casa de Defesa tem lá para vender. E normalmente os produtos que estão lá não estão com preços maus, antes pelo contrário, estão com bons preços. Portanto, visitem a loja, deem uma espreitadela, se tiver alguns produtos que vos interessam, comprem. Não se esqueçam de ficarem atentos aos prazos de entrega, porque já por vezes o pessoal me contacta e diz: comprei na loja que me recomendaste e ainda não chegou a encomenda, já passou, sei lá, 3, 4, 5 dias, uma semana. Verifiquem os prazos de entrega, porque está lá escrito o tempo que ele precisa para fazer os envios. Portanto, a partir do momento que vocês comprem e dentro do prazo que seja entregue, está tudo certo. Ok? Portanto, antes de comprar, verifiquem isso. Portanto, agora também aqui uma mira. Uma marca que eu também nunca tive aqui no canal, é a primeira vez. Uma Vortex, da série Venom, nem sei se é assim que se diz. Portanto, vamos tirá-la aqui da caixa. Não vou entrar também em muitos detalhes sobre a mira. Posso-vos dizer que é um produto praticamente topo de gama da marca. Sólida. Tem peso. Parasol. Manual de instruções. Chave para desapertar as tampas. Chave para fazer rodar o ajuste da ampliação. Mais chaves, mais chaves. Isto não estou a ver o que seja. Penso que seja... deve ser para ajustar os airstop. Pano de limpezas. Colocar para o lado. Dar aqui uma pincelada rápida sobre esta mira. As tampas de borracha. Parece uma fisca. Portanto, isto é um produto com um tubo de 34 mm. O retículo é o EBR 7C em MOA. Mas aqui por cima tem a informação que o clique é igual a 0.1 emerald. Portanto, isto é o valor do clique. Ajuste-se para lá que se começa nos 15 metros e depois vai até o infinito. Tenho aqui Gostei aqui do toque da roda de paralaxe. Gostei. Aquela sensação de lubrificada. Portanto, um objetivo é de 56. Ela tem um ajuste de ampliação que vai dos 5 até aos 25 aumentos. O objetivo é de 56, como já vos disse. E tem uma faixa de ajustes, portanto, para nós ajustar os cliques tanto na horizontal como na vertical, de 85 MOA. É muito. Também tem um tubo de 34 mm, permite-lhe isso. Tem um comprimento de 38,8 cm e um peso de 992 gramas. Lá está. Anda perto de 1 kg. Portanto, as torres têm zero stop. E depois também dá para nós ajustar aqui o zero. Não vamos entrar em mais detalhes sobre o produto, porque temos que avançar aqui para a carabina. Temos aqui um ajuste de dioptrias.
Ok, e temos o parasol que ficou na caixa. Ela tem presença, tem pujança. Eu gostei. Gostei. A Vortex tem que enviar mais produtos. Neste caso aqui foi a Casa de Defesa. A Vortex tem que enviar outras gamas para nós testar aqui no canal. Bem, agora vamos aqui à carabina, que é o que eu pretendo com este vídeo, é mostrar-vos esta carabina. Portanto, ela chega-nos assim, dentro desta embalagem, que é de origem, desta caixa, que é de origem da Nordic, que diz que é made in Itália. O produto tem qualidade, tem boa apresentação, portanto, por dentro é assim, toda almofadada, ok, tudo certo. Dentro da caixa temos carregador para 10 tiros, alguns O-rings, um fio probe. Este fio probe só fazer já aqui uma observação ao fio probe, ele não traz aquele engate rápido, temos que ir comprar à parte, portanto nem vem junto tampouco. Aquele engate rápido para podermos trocar entre várias carabinas caso tivermos. Isto aqui só um apontamento à Norica. As carabinas chinesas da Snow Peak já trazem isso, esta peça usinada com isso, portanto fica aqui a dica para a Norica. E um pedaço de madeira para complementar aqui o apoio de bochecha, da cor da coronha, é faia, madeira de faia é isto. E o manual de instruções, guia dela usuário, portanto parece-me que está em francês, alemão, português, não, espanhol, inglês, francês, alemão e uma língua árabe que eu não sei identificar. Português não tem. Estamos aqui mesmo ao lado, Norica. Estamos aqui mesmo ao lado. Merecíamos mais atenção nesse aspecto. Tirar aqui a carabina. Tirar a caixa. Portanto, falarmos aqui da carabina em si. É uma Norica Viriatus, portanto, é uma Norica Viriatus BP HT, calibre 5,5. Portanto, com energia para ser comercializada aqui em Portugal. Depois, mais à frente no vídeo, vamos ver qual é a energia que ela nos traz. No entanto, falar aqui de algumas características dela. Ela tem aqui uma coronha, é uma bullpup, claro, com uma coronha bullpup, tipo Tomahawk, feita de faia envernizada, uma faia pintada de negro, assim de um castanho mais escuro, que fica bem aqui com este conjunto, aqui mais mate, do acabamento dos metais. Ela não, visivelmente não vejo qualquer peça de plástico, com exceção aqui do nível, mas isto tem que ser. Nível esse que tem aqui uma coisa que nem sei se é mesmo assim, se é defeito. Isto sai, não sei se depois com a utilização se podemos perder isto ou não. Ok. Mas também é o único ponto de plástico que eu aponto aqui nesta carabina, pelo menos assim visivelmente. É madeira e alumínio, pelo menos é o que aparenta ser. Portanto, aqui não há plástico. Ponto positivo para a Norica. E outro ponto muito positivo neste modelo, para mim até é o ponto alto da carabina, que é o que está aqui por baixo deste sobrecano, que é um cano Lotto Walter de 450 mm de comprimento e com estrangulamento na frente. Portanto, deve ter aquele choke. Portanto, também se calhar depois para usar slugs não é muito interessante o cano. Digo eu, não sei, por causa do estrangulamento. No entanto, também para os nossos 24 joules ou 23.9 slugs também não penso que seja uma opção. Portanto, o ponto alto desta carabina é mesmo o cano, voltar a repetir, Lotto Walter de 450 mm de comprimento e um manómetro da marca Wika,
conhecido por ser um dos melhores manómetros que tem medições corretas e mais rigorosas. Portanto, a Norica pegou neste modelo e equipou-a com o que há de melhor no mercado, começando aqui por este cano. Além de um cano excelente, o Lothar Walther, e o manómetro Wicca, esta carabina conta com uma válvula reguladora instalada de origem. Essa válvula vem pré-regulada a 135 bar, portanto, com isso nós temos além da autonomia, que o fabricante nos informa de mais ou menos 60 tiros, nós temos uma margem de trabalho entre os 250 bar até aos 135. Tem um cilindro de 250 bar, portanto ele enche até 250 bar, que tem um volume de 340 cm3. Isto dá-lhe uma autonomia a cerca de 60 tiros no calibre 5,5, pelo menos é o que informa o fabricante. O gatilho é ajustável, portanto ele pode ser ajustável entre os 200 e os 400 gramas e com uma trava de segurança que não é manual. Tem aqui uma trava de segurança que é curiosa, eu nunca vi nenhuma carabina. Ela é curiosa porque assim, é um pino lá para baixo, assim na vertical, claro que quando fica travado fica assim mais na diagonal. Assim, ele fica no mesmo sítio, ou na mesma posição que ficam as travas de segurança das carabinas Norica. No entanto, este é diferente, portanto, ele é diferente. Mas funciona. A única coisa que eu aponto aqui de negativo é mesmo o facto de depois para desbloquear, ele não é assim tão simples de colocar ali o dedo e puxar para trás. Embora ele não é pesado, mas se estivermos até com luvas não é fácil. Mas pronto, é o que é. Portanto, ele tem aqui um trilho Picatinny de 210 mm e ela é capaz de produzir uma energia, segundo o fabricante, no calibre 4,5, lembro que esta é no 5,5, de 30 joules. Já no 5,5, 45. Seja qual for o calibre, será sempre muito além daquilo que é legal aqui em Portugal, portanto, ela nunca nos vai entregar isto, certeza absoluta, nem pode, senão estaria ilegal. Tem um comprimento de 740 mm e um peso de 2,9 kg. Aqui por baixo da coronha de madeira temos aqui dois pinos que nos permitem encaixar alguns acessórios. Aqui na frente um bipé ou então uma bandoleira. Tem apoio para isso, tanto atrás como à frente. A nível de ajustes do gatilho, não lhe vejo ajustes externos, provavelmente eles serão internos, porque o fabricante informa-nos que ele pode ser ajustável entre os 200 e os 400 gramas, portanto, externamente eu não vejo forma de o fazer. Muito provavelmente estará por dentro, mas isso é coisa que eu não vou fazer, é tirar a coronha. Portanto, o que eu vou falar é aquilo das primeiras impressões, daquilo que vemos aqui pela parte exterior. Uma das coisas também que menos gostei, tenho que ser sincero, foi o facto de não ter aqui o side lever avançado. Eu acho que fazia uma carabina com um cano destes, merecia isto aqui, o side lever mais aqui à frente, embora que também não é que seja propriamente um problema. Quando ela está encarada, nós temos que colocar a mão atrás e então temos que desencarar aqui a arma. Eu não gostei, sinceramente é o único ponto que menos me agrada nela. E aqui a questão da trava de segurança era perfeitamente capaz de suportar isso. Já isto aqui confesso que não me agrada. Enfim. Ela conta aqui com um sobrecano e aqui na frente estava a ver se ela tinha capacidade de colocar um supressor. Embora que isto... Exato. Podemos colocar um supressor, tem aqui uma rosca de 1 MF, caso 1/2 MF ou 1/2 MF. Podemos colocar-lhe aqui um supressor. No entanto, eu já fiz alguns disparos de ensaio com ela e vi que ela realmente não é muito ruidosa. Aqui por baixo temos o local onde podemos fazer o enchimento, portanto o orifício para colocar o Fill Pro. O tal Fill Pro que eu vos falei há pouco, que
que não vem com a peça toda usinada com um encaixe rápido, portanto têm de comprar isso à parte. Atenção ao colocar o seu probe, seja nesta ou qualquer outra carabina, se fizerem uma pressão muito grande ou não rodarem, vou começarem a danificar os O-rings, e em poucos enchimentos estão a precisar de fazer a troca destes O-rings. Tenham cuidado com isso. Portanto, o fill probe entra aqui e, claro, depois conectam uma bomba manual, uma garrafa de mergulho ou um compressor e fazem um enchimento. Já traz aqui alguns O-rings para substituir e um parafuso. Alguns deles são para a arma e alguns provavelmente aqui para o fill probe. Já fazer conta com isso que eu vos falei. Temos um carregador que carrega 10 tiros e eu gostei deste carregador. Gostei bastante deste carregador. Ele faz-me lembrar a BSA e a GAM Coyote e até algumas GAM, em que não é preciso estar aqui com coisinhas, é só meter um chumbo, rodar para o lado, meter outro, rodar para o lado, meter outro, simples. Gostei bastante deste carregador. Não veio com bandeja para fazer o single shot, também não era muito prático colocá-lo aqui com 2 dedos, não tem assim um espaço muito grande. Não sei se existe, não sei se não existe. Portanto, o carregador é colocado desta forma aqui, com a parte de vidro colocada, assim, é um material de plástico transparente, colocado para trás, neste caso para a nossa cara, e depois temos que fazer os disparos. Lá está, esta carabina permite fazermos o seguinte: se nós fizermos este processo e não quisermos fazer um disparo, que não era problema fazer um disparo em seco, ela permite-nos segurar aqui o side lever, pressionar o gatilho e deixá-lo recuar lentamente, e ela fica em segurança e não fará qualquer disparo. Aqui o guarda-mato, também algo curioso, é uma chapa que não conecta aqui com o punho, fica engraçado, fica bonito, eu gosto. Tecla de gatilho de metal também, junto com o guarda-mato. Portanto, e aqui atrás uma soleira típica da Norica. Tem aqui um ventilado que não era necessário, mas dá-lhe aqui uma decoração adicional. A coronha é totalmente lisa, embora que faça aqui alguns ressaltos. Aqui. Ela é ambidestra. Temos aqui para colocar o dedo para o gatilho e do lado contrário exatamente igual para colocar o dedo para o gatilho. Portanto, não tem qualquer gripe, é totalmente lisa, é demasiado simples. Mas também não fica mal, como eu disse há pouco no início do vídeo, não fica mal porque ela fica bem, esta cor, tudo, fica bem aqui com esta cor mate do metal da peça. Aqui temos um ventiladozinho, dá-lhe assim um ar mais tático, mais agressivo. O logo da marca, neste caso o nome, o modelo, algumas informações para termos cuidado e número de série, calibre, e avisa aqui que não podemos encher a mais de 250 bar. Portanto, fica já aqui a nota. Aqui atrás temos aqui provavelmente o ajuste da mola do martelo, mas para isso teria que tirar isto fora para verificar, mas penso que seja. Bem, não me resta falar-vos muito mais dela a nível destes aspectos de tirar da caixa, a nível de uma revisão, que eu estou a fazer assim. Claro que poderia, mas não vou fazê-lo neste vídeo e não penso em fazê-lo. Era desmontar a coronha e verificar por dentro os ajustes do gatilho, isto aqui, mas isto já são outras núpcias. Aqui o que me interessa mesmo é fazer aqui um review da carabina assim da caixa. Portanto, agora temos que ver a parte da energia que ela produz e eu vou deixar ficar aí umas imagens da cronografagem e depois voltamos aí com o resultado e com as considerações finais. Acompanhem aí os tiros da cronografagem.
Bem, como vocês viram aí, ela entregou-nos uma velocidade máxima com os Stinger Domer, que é um chumbo de 0,95 gramas, uma velocidade máxima de 210,8 metros por segundo e uma velocidade mínima de 206,6 metros por segundo, que deu uma média de 209. Isto de contas feitas, ela entregou uma energia de 20,7 joules. Ok, está legal, mas confesso que poderia ter mais qualquer coisinha, podia chegar ali aos 22 no mínimo, que é uma energia que eu acho que ainda tem uma margem de segurança, não é? Nós podemos usar pelo menos até 23,9, portanto tinha uma margem de segurança bem segura. No entanto, a energia que ela está regulada são os 20,7 joules. É isto que eu tenho para vos falar, é isto que eu tenho para vos dizer. Confesso que gostei bastante da peça. Não sou propriamente fã de carabinas bullpup, no entanto, com este corte assim mais clássico que esta madeira lhe confere, não foi totalmente do meu desagrado. Até foi do meu agrado, sinceramente foi do meu agrado, porque eu gostei desta combinação de cores. No papel, ou seja, a precisão, veremos mais à frente, neste caso em outro vídeo, porque este já deve ir longo, certamente. E vamos ver o que é que este cano Walter Walter tem para nos entregar. Vocês, se não forem ou se não são inscritos no canal, inscrevam-se. Ativem o sininho das notificações, porque quando sair este ou outros vídeos, vocês são notificados, caso sejam inscritos e caso tenham o sino das notificações ativo. Eu irei fazer depois, mais à frente, noutro vídeo, um ensaio com ela e vou colocar aí no canal também, claro. E portanto, vocês aí, se tiverem o sino ativado, vão ser notificados e vão ver esse ensaio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem ficar um like, um grande abraço e até um próximo vídeo.